Portugal. O país que liderou no passado expedições marítimas e estabeleceu rotas comerciais e colônias em diversas partes do mundo, estabelecendo possessões em vasta parte da África, Ásia e, sobretudo, no Brasil. Essas possessões foram responsáveis por fornecer diversos recursos naturais, fazendo de Portugal uma das principais potências do sistema comercial global. No entanto, essa dependência das possessões, além de políticas e acordos comerciais equivocados, contribuiu para a nação, hoje, ter a menor renda per capita da Europa Ocidental, com 24.567 dólares, além do menor salário médio, com apenas 1.500 euros mensais, valor bem inferior à média salarial de países como Itália e Espanha. Apesar disso, por ser porta de entrada do continente europeu, o país recebe milhares de imigrantes todos os dias. Hoje, o país está à beira de um grande colapso iminente. E milhares de pessoas que chegam a Portugal estão sendo surpreendidas com o atual momento do país. Muitas dessas pessoas estão abandonando Portugal muito em razão do alto custo de vida e falta de moradia. Mas como? E por que o país está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieczykoneski e você está no Econotalks. A história econômica de Portugal, desde as grandes navegações até os dias de hoje, é marcada por uma série de transformações significativas. Durante os séculos XV e XVI, Portugal estabeleceu uma vasta rede de rotas comerciais e colônias ao redor do mundo, explorando recursos naturais e estabelecendo um império global. No entanto, após o declínio do império colonial nos séculos seguintes e a instabilidade política, Portugal enfrentou períodos de estagnação econômica. No século XX, após a Revolução dos Cravos, em 1974, Portugal passou por uma transição para a democracia e aderiu à Comunidade Econômica Europeia, atualmente União Europeia, em 1986. Isso impulsionou a modernização da economia portuguesa, com investimentos em infraestrutura e políticas de desenvolvimento. No entanto, Portugal enfrentou desafios significativos, incluindo altos níveis de endividamento público, desemprego e emigração de jovens talentos. Ao longo das últimas décadas, Portugal tem buscado melhorar sua economia. Porém, o país não vem obtendo sucesso. O alto custo de vida em Portugal tem sido uma preocupação crescente, levando muitas pessoas a não conseguirem se manter no país e até mesmo a abandoná-lo. Milhares de indivíduos sem recursos para deixar o país acabam enfrentando condições precárias, incluindo moradia nas ruas. Os dados revelam uma realidade desafiadora. O custo mensal estimado para uma única pessoa é de 1.749 euros. E para uma família de 4 pessoas, chega a 3.366 euros. Além disso, o custo de vida em Portugal é mais elevado do que em 55% dos países no mundo todo. Um dos aspectos que mais chama a atenção é o custo da moradia. Em Lisboa, por exemplo, os preços são ainda mais altos, com apartamentos de 1 quarto no centro da cidade chegando a custar em média 1.229 euros, enquanto os de 3 quartos podem ultrapassar os 2.400 euros. No Porto, os valores também são significativos, com um apartamento de 1 quarto no centro custando cerca de 928 euros, um de 3 quartos podendo chegar a 1.644 euros. Essa situação é agravada pelo fato de que o salário mínimo em Portugal é de apenas 760 euros, o que torna praticamente impossível para quem recebe esse valor viver com dignidade e conforto. Assim, o alto custo de vida e a disparidade entre os salários e os preços dos bens essenciais têm contribuído para a crescente dificuldade de muitos residentes em Portugal. A quantidade de pessoas em condições de rua tem aumentado sem parar, e os brasileiros, infelizmente, fazem parte dessa realidade.
A crise habitacional está levando um número crescente de imigrantes, incluindo, como eu falei, brasileiros, a viverem nas ruas de Portugal. Milhares dessas pessoas querem voltar ao seu país de origem. Contudo, não conseguem ao menos ir embora. Desde o ano de 2017, o número de pessoas em situação de rua mais do que dobrou em Portugal, chegando a quase 11 mil, com aproximadamente 10% sendo estrangeiros, incluindo brasileiros. Muitos desses imigrantes estão empregados, porém não possuem recursos para arcar com os custos dos aluguéis. Portugal enfrenta uma das piores escaladas nos preços da habitação na Europa. Um dos maiores desafios que Portugal enfrentará nas próximas décadas é lidar com o envelhecimento progressivo da população. Segundo dados do censo mais recente, há 182 idosos para cada 100 jovens, e os especialistas indicam que essa tendência não será revertida tão cedo. Além disso, o país está experimentando uma redução demográfica. Nos últimos 10 anos, Portugal perdeu população, totalizando atualmente aproximadamente 10.343.000 habitantes, o que representa uma diminuição da sua população de 219 mil em relação ao ano de 2011. Enquanto há quem se mude para Portugal à procura de uma vida melhor, também há quem saia pela mesma razão. No ano passado, segundo os dados recolhidos pela FFMS, saíram do país 25 mil imigrantes. No curto prazo, uma das soluções propostas é a atração de imigrantes, tanto para compensar a perda populacional quanto para suprir a demanda por mão de obra. No entanto, o que pode ser atrativo para os que chegam nem sempre é suficiente para reter os próprios portugueses, que acabam abandonando Portugal em busca de uma melhor qualidade de vida em países como o Reino Unido, Estados Unidos e o próprio Canadá. A pobreza em Portugal registrou um aumento recentemente, afetando 17% da sua população, o que equivale a 1,78 milhões de pessoas vivendo com menos de 591 euros por mês. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o INE, esse aumento da pobreza foi observado em todos os grupos etários, com maior impacto entre as mulheres e os desempregados. Em um ano marcado pela inflação e pela crise habitacional, as desigualdades de renda também se acentuaram entre os portugueses. Embora Portugal possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o número de pessoas abandonando o país só aumenta. O alto custo de vida tem feito milhares de pessoas irem à falência e a crise imobiliária está se agravando. A situação de Portugal não é simples e o futuro não parece nada animador. O país está hoje à beira de um grande colapso. Você acha que Portugal conseguirá recuperar sua economia? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faço esse convite, inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.